subir no seu topo tem que ter a manha. Oi, amores, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma semana e essa semana é bem especial, a nossa semana de revisão, isso mesmo. Hoje, segunda-feira, dia 31, começamos a nossa aula ao som do Mundo Bita, o nosso relevo, porque eu vou revisar com vocês o assunto relevo e o assunto hidrografia. Esse assunto está no nosso livrinho, o relevo está no nosso livrinho de geografia, da página 28 até a página 31, e o assunto hidrografia está também no nosso livrinho de geografia, da página 32 à página 36. Esses dois assuntos, tia Micheline e eu colocamos na nossa segunda avaliação, por isso eu vou estar revisando com vocês, ok, amores? Então, qualquer dúvida, pega o teu livro e vamos lá acompanhar a revisão. Lembrando, quando eu terminar a revisão, eu vou fazer com vocês, vou colocar aqui no quadro um exercício, mas a gente vai responder juntinho na aulinha do Meet, ok? Antes de nós começarmos o que é relevo, você lembra o que é relevo? Não. Relevo é o conjunto de formas do terreno, da superfície da Terra, do planeta Terra, tá? Nós temos três principais formas de relevo. O planalto, a planície e a montanha, ok? Aqui no nosso estado em Pernambuco, nós também temos três principais formas de relevo, que é o planalto da Borborema, a planície costeira ou litorânea e a depressão sertaneja, ok, amores? Mas vamos lá, nós temos aqui na imagem alguns tipos de relevo, né? Eu já mostrei as três principais formas de relevo. Nós temos aqui a planície. A planície é uma terra mais baixa, tá? Levemente ondulada, com pequenas altitudes. O planalto é uma terra mais elevada que a planície, o próprio nome já diz, planalto, mais alto que a planície, mas também levemente ondulada com algumas altitudes. E as montanhas são grandes elevações de terra, ok? No nosso livro mostra que nós temos algumas variantes do relevo, como a depressão, a cordilheira, a ilha, e nós vamos revisar um pouquinho de cada uma delas, ok? O vale é o terreno localizado entre montanhas ou morros, mas ele é menos elevado, tá? A ilha é uma porção de terra que é toda cercada de água. A cordilheira é um conjunto de montanhas relacionadas entre si. O monte é uma elevação de terra menos acentuada, ou seja, menor do que a montanha. E as depressões são terrenos que possuem áreas rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor, ao terreno que está ao seu redor. Ok, amores? Alguns elementos naturais terminam modificando o relevo, como o vento, a chuva, a água dos rios e dos mares. Ok, amores? Essa foi a nossa revisão sobre o relevo. Lembrando que as três principais formas de relevo do Brasil são planalto, planície e montanha. Aqui em Pernambuco nós temos o planalto da Borborema, a depressão sertaneja, a planície costeira ou litorânea, ok? Agora que nós já revisamos o relevo, que são as formas do terreno da superfície da Terra, nós vamos revisar o que é hidrografia. Você sabe o que é hidrografia? Não lembra? Olha só, vou lembrar para você. Hidrografia é o estudo da água. Tudo que está relacionado à água, mares, rios, lagos, oceanos, lagoas, riachos, cachoeiras, está relacionado à hidrografia. Hidrografia é o estudo da água. O nosso planeta Terra, ele é composto em sua grande maioria por água, só que essa grande maioria de água que forma o nosso planeta é a água salgada, que nós encontramos em forma de mares e oceanos. E apenas uma pequena porção dela é a água doce, aquela água que nós encontramos em rios, lagos, lagoas, em geleiras, tá? E lembrando que a água doce é aquela água própria para o nosso consumo, que nós podemos beber, lavar roupa, limpar alimentos, cozinhar alimentos, tá bom? Olha só, a água salgada, ela é encontrada em mares e oceanos, como eu já disse, e o oceano que banha o nosso país, que banha o Brasil, é o Oceano Atlântico, tá?
O Oceano Atlântico banha o Brasil. E o litoral é aquela faixa do continente que é banhada pelo mar. É chamado de litoral. E o que é uma praia, tia? A praia é um espaço de terra banhado por um rio, um mar ou uma lagoa. É isso mesmo. E por falar em rio, você sabe o que é um rio? Eu coloquei até aqui no nosso quadro as partes de um rio, que na nossa segunda avaliação eu e tia Micheline vamos perguntar quais são as partes de um rio, por isso eu já coloquei aqui. Mas você sabe o que é um rio? Antes de nós trabalharmos as partes de um rio, você sabe o que é um rio? O rio é uma corrente de água doce que segue em direção ao mar ou em direção a outro rio. Um rio pequeno, ele é chamado de riacho. Aí aqui no nosso quadro nós temos um rio e nós temos as partes de um rio. Nós temos a nascente, o leito, o afluente, as margens e aqui embaixo, ó, nós temos a foz. Vou explicar o que significa cada uma dessas partes do rio e lembrando que no nossa segunda avaliação, tia Micheline e eu vamos perguntar as partes de um rio e o que significa cada uma delas, ok? A nascente, o próprio nome já diz, é o lugar onde o rio nasce, olha, nasce bem pequenininho. O leito é o lugar por onde o rio corre as suas águas, que ficam entre as margens, tá? Todo rio ele tem duas margens, a margem direita e a margem esquerda, ok? Geralmente aqui vocês estão vendo algumas casinhas, porque tem a população ribeirinha que mora na beira, na margem desses rios e dependendo do rio para a sua sobrevivência. Pescando, vendendo esses peixes que pescaram, pegando essa água para poder cozinhar, tomar banho, tá? A população ribeirinha, ela depende desse rio. E o que é um afluente? O afluente é um rio pequeno que deságua suas águas dentro de um rio principal, no caso aqui, e a foz. A foz é o lugar onde o rio despeja suas águas, ou em outro rio, ou no mar, tá? Essas são as partes de um rio, ok, amores? Agora eu vou colocar no quadro o exercício relacionado ao relevo e relacionado à hidrografia. Vamos lá copiar? Pega o teu caderno de geografia, faz o cabeçalho bem bonito que eu vou te esperar. Olha só, amores, voltei com a nossa revisão. Você vai copiar no seu caderno de geografia. Atividade Geografia, 31 de agosto. Primeira questão, responda. O que é relevo? Letra B. Quais são as principais formas de relevo do Brasil? São 3, já estou dando uma dica. Segundo, relacione as colunas. Você vai relacionar o que é um planalto, o que é uma planície, o que é uma montanha. Aí eu venho aqui para o outro lado, terceiro quesito. O que é hidrografia? Quarto quesito. Complete as frases. A água salgada é encontrada na forma de... Está na página 32 a resposta. Letrinha B. A água doce é encontrada na forma de... Quinto quesito. Quais são as partes de um rio? E o sexto quesito. Desenhe um rio e identifique a nascente, o leito, as margens e a foz. Ok, amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra na aula do Meet para resolver essa atividade, ok? Beijo, até a aula do Meet ou até amanhã. Tchau!